Eu estava em um evento aparentemente normal, com pessoas que eu poderia até então considerar como, entre aspas, normais. Foi em uma manhã de sábado e tudo estava transcorrendo dentro de certa normalidade. Bem, eu comecei assim, dessa maneira, para então lhe dizer que anos depois desse evento eu descobri o que de fato havia acontecido naquele dia. Mas antes eu precisava te fazer uma pergunta. Você acredita em quê? Por exemplo, você acredita que o diabo exista? O que eu posso lhe dizer da minha parte é que eu sempre acreditei que essa é uma palavra que remete a algo apenas hipotético, como uma simples ideia, metafórica, como uma figura de linguagem, apenas como uma alegoria que representa o mal. Sim, acredito que ninguém tenha dúvida de que o diabo seja a representação do mal. Daí, a pensar se o diabo existe mesmo ou não, sinceramente, eu mesmo não me lembro de ficar pensando muito nesse assunto. A questão é que, independente de existir ou não, eu vou fazer algumas reflexões que podem ser certeiras, caso você acredite que ele, o coisa ruim, que de fato exista além de uma ideia metafórica. O que aconteceu foi o seguinte: eu estava em um evento em que havia algumas pessoas importantes, dependendo do ponto de vista de cada um, é claro. Por isso não vou entrar nesse mérito de ser ou não importante. Mas o fato é que posso afirmar que eram pessoas públicas, conhecidas da grande maioria das pessoas. Ao final do evento, as pessoas tiveram a oportunidade de interagir com essas figuras públicas, e assim eu acabei tendo a oportunidade de trocar algumas palavras e tirar algumas fotos. Nesse tempo, as principais mídias sociais dos dias de hoje ainda estavam começando, e por isso consegui postar algumas dessas fotos em uma ou duas dessas mídias principais que ainda existem até hoje. Acontece que alguns anos se passaram e uma dessas figuras públicas se mostrou como um verdadeiro carrasco, um verdadeiro filho do demônio inimigo do Brasil. Agora vamos expandir um pouco a dimensão disso. Imaginem só, se naqueles anos em que antecederam a Segunda Guerra Mundial eu já fosse vivo e tivesse a oportunidade de tirar uma foto ao lado do Hitler. Imagine quanto tempo levaria para eu descobrir que havia ficado ao lado do demônio. E pior, que eu não tivesse percebido nada. Isso me faz lembrar a frase do poeta francês Baudelaire: o truque mais insidioso do demônio é fingir que não existe. E o coisa ruim, naquela época, certamente teria conseguido enganar muita gente, como de fato aconteceu. Agora penso que mais ou menos você entendeu onde quero chegar. Já posso afirmar com toda certeza desse mundo que, infelizmente, eu estive ao lado do demônio. Conversamos amigavelmente, ele foi simpático e educado, e eu mesmo, não havia percebido nada. O grande ponto a ser destacado agora é o seguinte: eu apaguei essas fotos de todos os lugares possíveis e imagináveis, nas mídias sociais e principalmente no meu próprio celular. Sinto vergonha de ter sido enganado com tanta facilidade. Então eu lhe pergunto: uma pessoa, hoje, que se vê em uma situação parecida como essa em que citei, caso não tenha conseguido apagar a tempo todos os vestígios desse engano, qual a responsabilidade dessa pessoa com o fato ocorrido? Afinal de contas, qual a responsabilidade que pode ser depositada na vítima a respeito de um crime? Sendo que muitas vezes sofrer um ato terrível por parte de um bandido pode ser algo inevitável. Estou exagerando, é claro, mas obviamente não é possível julgar uma pessoa por uma simples foto que tenha sido tirada em situação tão desproporcional ao mal que uma pessoa ruim pode causar ao país. Quando, ao se revelar como o próprio demônio em pessoa, talvez as pessoas consigam resolver o problema e se afastar, mas e se isso não for possível? Talvez restaria a todos nós apenas uma coisa: rezar. Em 1964, o exército brasileiro tomou as ruas e afastou o mal, chamado comunismo, esse demônio que vem a atormentar nossas vidas. E hoje, o que seria possível fazer? Dia 7 de setembro, você pode dar uma resposta a isso indo para as ruas. Talvez, de alguma maneira, consigamos nos unir e resolver essa questão. Se não, de uma vez por todas, ao menos por enquanto.